Uma boa noite e a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, pela graça do nosso Deus, Pai. E nós acabamos de ler aqui o capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre carta de recomendação e também fala de véu. Que palavra! Que palavra! Muito bem. Eu sou aqui o pastor Adilson, o qual vos fala. Peço, antes de mais nada, o seu like, o seu compartilhamento da palavra, se vocês gostarem. E peço também para que vocês se inscrevam em nosso canal, o Despertar 607. Amém? Pois bem, o capítulo 3 de 2 Coríntios está falando: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Hoje, irmãos, nas igrejas, sempre quando uma pessoa vai para um canto ou vai para um outro, vai visitar um ministério ou outro, sempre se pede carta de recomendação. Então, um pastor, normalmente, ele não recebe um outro líder, um outro pastor de uma outra igreja, se ele não tem uma carta do seu ministério. Ele não aceita. Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário. A verdadeira carta de recomendação é a sua prática. É o seu trabalho. É o seu viver. É o seu servir. É o seu amar ao próximo. Mas as pessoas estão presas. Muitos estão presos ao quê? Ao Velho Testamento. E se esquece que quem manda agora é o Filho de Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então as pessoas estão presas a tradições de carta, de véu, disso, daquilo. E ele está dizendo bem claro que quem se prende a isso está fora. Está fora da realidade, irmãos. As pessoas estão muito presas a situações de tradições, assim como o povo judeu estavam presos naquela época. Sabe o que eles fizeram? Eles mataram o Filho de Deus por causa de tanta tradição. Eles tinham tanta tradição nas suas vidas, aquele povo, que eles fizeram o quê? Mataram Jesus. Tradição disso, tradição daquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É tantos rituais que até nem quero falar. Eu nem quero falar. As pessoas estão presas, e são essas prisões que as pessoas estão ao pé da lei, porque a palavra está dizendo aqui. A palavra mata. O Espírito vivifica. Mas as pessoas estão presas a tradições. É tradição disso, é tradição daquilo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a pessoa não consegue entender isso. Porque a tradição, os conceitos que ele ministra nas suas vidas, ofusca a verdade de Deus. Se a gente olhar
em 2 Coríntios 4:4. Está dizendo, né? A pessoa está tão presa a certos conceitos que ele termina caindo para o outro lado e o inimigo não deixa ele resplandecer na luz da verdade. Não deixa, porque está preso a isso, está preso àquilo, está preso a um santo, está preso a uma santa. E essas pessoas não conseguem entender o Cristo Salvador, que ninguém vai entrar no reino de Deus se não for por Cristo Salvador. A palavra está dizendo claramente, ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Mas ele está preso a quê? A uma idolatria, a um santo. E ai de você se você for falar alguma coisa daquele tal de santo. Ai, você compra uma briga feia com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa te conhece. As pessoas erram, a palavra está dizendo, as pessoas erram por não conhecer as Escrituras, irmãos. Aí quando você vai lá para o verso 15, está falando da outra tradição, a tradição do véu. Está aqui, ó. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Então, irmãos, quando você se converte a Jesus Cristo, quando você começa a entender quem é Deus e você coloca isso na sua vida, a palavra está dizendo, quando você chegar a esse nível, o véu cairá da sua vida. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As pessoas, quando começam a usar esses costumes, essas tradições, essas coisas, sabe o que acontece com os irmãos? Eles perdem a liberdade. Aí começa a acontecer um monte de problema nas suas vidas e eles não têm como resolver os problemas porque eles estão presos a tradições, aos costumes. E o apóstolo Paulo está dizendo bem claro. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi o maior cristão que se conheceu no cristianismo, irmão. Ele foi até o terceiro céu. E Jesus de Nazaré, aquele que está à direita do Pai Todo-Poderoso, deu todas as diretivas para ele. E se ele está falando aqui é porque é uma verdade vindo de quem? De Deus. Mas o homem não consegue compreender isso. Por quê? Porque ele está preso. Ele está preso, assim como o povo judeu estavam presos às tradições do Velho Testamento. E o Velho Testamento não salva ninguém, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas as pessoas persistem em estar preso aos costumes ainda no Novo Testamento. Muitos procuram o Velho Testamento como referência. Tudo bem, uma referência, tudo bem. Você conta uma história, tudo bem. Mas você colocar ali como doutrina. Tem pessoas, irmãos, que até defendem o sábado como uma coisa sagrada. Tem religiões, irmãos, que pregam o sábado. Tem religiões, e Jesus aboliu também o sábado, porque ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Por acaso, se a sua criação estiver à beira de um abismo lá, você não vai salvar só porque é sábado? Se o seu filho estiver morrendo, você não vai levar no médico só porque é sábado? Irmãos, vamos colocar a mão na consciência, vamos parar do mimimi dentro das igrejas, vamos parar com isso, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Ora, o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Quando você adora a Deus em espírito e verdade, você passa a ter o quê? Liberdade. A liberdade não vem com os costumes de tradições, disso, daqui. Não vem, irmãos. Sabe o que vai acontecer? O anticristo vai vir sobre a terra e vai todo mundo para o inferno. Essa que é a realidade. Porque não vão conseguir entender o trabalhar de Deus a tempo. E o tempo já chegou, e o pessoal está preso aos velhos costumes do Velho Testamento, e o Velho Testamento já foi abolido quando Jesus disse: as leis e os profetas vieram até João. As leis e os profetas, quando Jesus fala isso, ele está falando referente ao Velho Testamento. Então toda pessoa que se prende ao Velho Testamento, aos costumes das leis que Moisés estabeleceu, está fora da situação bíblica do Novo Testamento. Está fora. E aí? Estão fora. Vocês sabem, se você vê várias situações que ocorreram com Jesus, um dos motivos que Jesus foi crucificado foi por causa disto. Foi por causa de uma série de tradições, de costumes, que as pessoas achavam que era verdade absoluta e mataram Jesus Cristo por causa disto. Essa que é a realidade. A pessoa está presa, e as pessoas no Novo Testamento, que é a nossa época, continua fazendo a mesma coisa. Essa questão do véu, aqui, capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18 em diante, está dizendo: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então as pessoas estão presas ao passado da época de Moisés. Irmãos, quando que vão acordar? Jesus está voltando e todo mundo vai ficar. É isso que você quer para a sua vida? É isso? Jesus ressuscitou o 3º dia e foi num domingo. Foi num domingo. E o domingo passou a ser a primícia de Deus, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. E é um dia a ser adorado, porque foi ali que Jesus ressuscitou em glória. Foi ali. Mas não, a pessoa está presa ao costume do seu santinho, do seu véu, das suas tradições, do seu sábado. E Jesus vai voltar e vai ficar todo mundo. É bom, né? Interessante. Vai ficar todo mundo. E sem falar de outras coisas, claro. Então, irmãos, está no tempo de acordar. Tem muitas profecias, muitos acontecimentos sobre a terra. A palavra está se cumprindo nesta época e as pessoas estão presas a essas tradições que não levam ninguém a lugar nenhum. As pessoas estão presas a mármore, a tijolo, a uma série de coisas que não leva ninguém a lugar nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu, porque os templos naquela época eram maravilhosos, daquelas tradições judaicas. E Jesus veio e eles mataram Jesus. É isso que os cristãos vão fazer quando Jesus voltar. A Bíblia diz muito claro: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Está escrito. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Ou vai acontecer aquilo que sempre a gente está falando? A pessoa está presa a um sistema
está presa a um costume, está presa a uma tradição e não consegue entender o trabalhar de Deus. Aí, segundo Coríntios, está dizendo que ele vai se ofuscar a palavra do Senhor. Vai se ofuscar, não vai entender. O inimigo vai cegar a inteligência das pessoas, assim como cegou a inteligência daquelas pessoas na época de Jesus, matando Jesus, crucificando Jesus, escarnecendo Jesus. A história, irmãos, a história se repete. A história se repete. E as pessoas não estão conseguindo entender. As pessoas não estão conseguindo. O Filho de Deus vai voltar sobre a terra e as pessoas vão ficar. Vai vir a época do arrebatamento, as pessoas serão tiradas e a grande maioria vai ficar. A grande maioria vai ficar. Essa que é a realidade. Então vamos procurar entender a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos reconciliar perante Deus, perante Jesus Cristo. Chegou a hora. Vamos aceitar Jesus como único, exclusivo Salvador da sua vida, da sua alma. É isto que é importante, mas não está preso à teologia, a teologia progressista. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Teologia progressista. Sabe para onde vai a teologia progressista? Vai para qualquer lugar, menos para o céu. Essa que é a realidade. Eu não quero entrar em detalhes, mas a coisa está muito séria. É bom as pessoas acordarem enquanto há tempo. Esse ano é um ano que vai ser um ano muito significativo para os cristãos. Ou ele consegue entender, ou já era. Certo, irmão? Amém? Glória a Deus. Fique na paz, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a mensagem, em nome de Jesus. Amém?